Olá, como é que você tá? Bom, hoje eu vou trazer aqui umas dicas, 3 dicas que o mentor me deu para um teste de paciência a qual eu estou vivenciando. Lembra da experiência que eu contei para vocês eu acho que foi um dos últimos vídeos, né? Que eu passei por uma experiência em projeção astral onde eles disseram que era um teste, né, de paciência que eu estava ou iria passar. E eu até achei, nossa, e aquilo que eu passei em determinada situação? Eles falaram que era um aprendizado, né? Era tipo uma escola, que agora eu ia fazer o teste, né? Bom, eu até cogitei a ideia de esse teste ser lá no astral, mas não, tô vendo que é aqui mesmo, tá bom? Então, mas vamos lá. E eu pedi para os mentores me dar alguma dica, alguma coisa que pudesse passar por isso para realmente relembrar, tá? E ele me deu 3 dicas. E agora, quando eu fui sentar aqui para gravar, eu senti assim, vamos escrever. E eu parei, sentei e psicografei aqui uma carta pra gente, tá? E eles falaram, vamos conversar sobre isso. Eu disse, beleza, vamos fazer um vídeo sobre isso, tá? Então, primeiro eu vou ler a carta e depois eu vou dizer pra vocês as dicas que o mentor me deu para um teste de paciência com pessoas difíceis. Vamos lá, eu vou ler a carta e você vai entender, tá? Segura aí. Pera aí, calma. Olha, gente, se você não curtiu esse vídeo, já dá um curtir, porque muitas pessoas estão visualizando, não, estão esquecendo de dar o curtir e ajuda aí o YouTube a entender que a gente vamos dizer assim, que é relevante, que outras pessoas... Nossa, que legal! Esse vídeo as pessoas estão gostando, elas estão curtindo. Claro que se você não gostar, você deixa um dislike também. Não tem problema. Mas essa interação o YouTube entende, nossa, que legal, isso é relevante e vai espalhando, tá? Vamos lá. A carta fala assim: nada está fora de um planejamento bem estruturado para a necessidade de um ser. Falo isto em especial a vivência no planeta Terra. Se você tem um parente difícil ou alguém do trabalho que possui alguma irritabilidade, falta de paciência, dentre outras sensações que não fazem parte do relacionamento de amor, observe. Estamos com as pessoas à nossa volta, ao qual exatamente precisamos. Observe o que o outro desperta em você e use isso e a vivência como uma ferramenta de aprendizado. É possível trabalhar o autoconhecimento nas mais variadas situações. Bom, essa foi a cartinha que eu recebi aqui hoje. Eu até coloquei a data aqui em cima, tá? Então, fica a carta para a reflexão depois, para você reflita, será que eu tenho alguém, seja na minha casa, seja um filho difícil, seja uma mulher difícil, seja um primo difícil, seja um marido difícil, seja alguém do trabalho, um chefe difícil, enfim. E aí você vai observar o que essa pessoa está me ensinando, o que eu preciso aprender com ela. Porque o que a gente entendeu na carta, pelo menos o que eu entendi, é que tudo tem um planejamento. Existe aí as pessoas falando sobre a lei do espelho, né? Aquilo que a gente vê no outro é aquilo que está na gente. Mas eu não concordo com isso 100%. Eu acho que às vezes, nem sempre a gente tem isso na gente. Mas tem situações que nós somos inseridos para que nós saibamos se a gente passou, se está condizente com aquilo que a gente fala, por exemplo. Então, assim, perceba, observe. Claro que eu não estou falando aqui em abusos, por exemplo, de relacionamentos, um pai que espanca o filho. Eu não estou falando nesses extremos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas observe a situação que você está vivenciando. O que você está aprendendo? Se tudo é planejado pela espiritualidade,
Claro que a gente tem um livre-arbítrio, tá? Existe também questões kármicas, dependendo de cada situação, sim. Mas há um planejamento. Observa, será que eu preciso, por exemplo, estar aqui numa situação com um filho, por exemplo, ele é de menor. Então, assim, você tenta entender, né? Trabalha o autoconhecimento, como ele falou ali né? É o Murphy respirando aqui. Ele tá aqui embaixo, deitadinho. E trabalha, assim, observa, medita. É muito importante a meditação, tá? E como ele falou lá, o autoconhecimento, qualquer situação na nossa vida, a gente pode estar trabalhando já o autoconhecimento. Basta estar atento, observando as coisas que acontecem à nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta. E eu anotei aqui num post-it bem pequenininho, um dia desses, né? E eu até tinha esquecido, gente, esse conselho que ele tinha me dado, que ele foi falando e eu fui anotando. Eu disse, peraí, anotei. E eu anotei rapidamente, né? E sem querer hoje o post-it voou assim na minha frente. Eu senti, pra falar sobre isso. E aí eu sentei aqui e gravei esse vídeo. E ele falou assim, só que esse bilhete aqui ele falou relacionado ao teste de paciência. Então se você tá vivendo um teste de paciência, né? Muito parecido com o meu, aí, né? Observa, tá bom? Eu não vou falar o que exatamente o teste, porque não depende também só de mim, envolve outras pessoas, questões muito pessoais, então não vou falar. Mas você sente aí no seu coração, preste atenção no conselho que o mentor tá dizendo, tá? Não na vida do outro. Bora lá. Conselho, eu escrevi assim, conselho do mentor para passar pelo teste de paciência, tá? O primeiro ele falou assim, seja prestativo. E eu fiquei pensando, e ele explicou. Seja prestativo. Às vezes a pessoa, ela tá no momento dela, difícil, ela não está bem com ela mesma. Às vezes é um chefe que é chato pra caramba, que não te reconhece. Um exemplo, né? Claro que você tá ali trabalhando para receber aquele salário, né? Mas seja prestativo para aquela pessoa difícil que é no seu trabalho, um chefe. Nossa, o que eu posso fazer mais por você? Quer que eu tire uma xerox, por exemplo, né, de um negócio aqui para você? Eu te ajudo nisso. Quanto mais você ser prestativo, mais você acolhe o outro, mais você... Não é legal. O que eu senti é que o pensamento assim, que ele tá querendo me dizer. Não faz o que o outro tá fazendo. Entende? Às vezes uma pessoa tá ali, tá tão preocupada com o trabalho dela, com a situação dela, ou com a dor dela, que ela nem pensa no outro, ela nem liga pro outro. Então você vai ser prestativo. Essa foi a dica que ele me deu. Ser prestativo. Gente, tudo tem um limite, você vai analisar aí o seu limite, tá? Seja prestativo. Agora, aqueles considerados bobos demais, não, você tem que colocar também o seu limite. Você tem que ter discernimento. Mas seja prestativo. Foi essa uma das dicas que ele me deu. Vamos para a segunda dica. Bom, veja essa pessoa como uma criança em consciência. E ele falou assim, não se sinta superior ou melhor ou nada do gênero. Você vai realmente observar, olhar aquela pessoa com, eu não diria inconsciência, né, exatamente, mas aquela pessoa realmente como uma criança naquele estágio de enxergar uma situação, por exemplo. Mas o mentor me alertou bastante aqui, eu também estou alertando para vocês. Não se sentir superior ou melhor. Ai, porque você faz isso? Ai, porque você não sei o quê. Não, tá bom? É você, nossa, ele não consegue enxergar isso. Pensar, tá? Não é pra você falar. Que aí você já vai estar pro lado da arrogância. E aí você vai pensando, vai direcionando o seu pensamento. Nossa, essa pessoa, né? Ela não tá entendendo dessa forma, mas eu compreendo dessa forma. Então, já que ela não compreende, eu vou acolher ela do jeito que ela entende que é. Enfim, eu vou fazer a minha parte. Então, é você tomá-la como essa criança consciencial, lembrando, vou repetir, não com superioridade, tá? O mentor enfatizou bastante isso pra mim também, certo?
Vamos para o último e terceiro dica que ele falou. Ame do jeito que é, aceitando. Mas aceitar não é concordar. Oi. Bom, é a gente aceitar realmente o outro como é, amar ele como ele realmente é. Amar não quer dizer também que você tem que estar perto, né? Cada situação é uma situação. E você vai usar aí o seu discernimento, a sua, vamos dizer assim, a sua situação, você vai sentir ali através da intuição. O que você tem que fazer se for uma situação, por exemplo, que você está vivendo agora, uma decisão que você tem que tomar? Então, observa. E aceitar o que ele falou aqui não é concordar. Não é concordar com uma coisa que a pessoa está fazendo, mas você tentar ajudá-la, às vezes, em silêncio, ou dar um toque suave, sem se colocar como, vamos dizer assim, autoridade, ou eu sou a melhor, né? Mas é aceitar o jeitinho que a pessoa é. Se o seu chefe, o exemplo, tá irritado, tem aquele jeito dele chatão, enfim, acolhe, aceita como ele é, entende. Se você tá vendo que ele tá num momento irritado, por exemplo, sai de perto, toma outro tom de voz, por exemplo, faz uma coisa boa, faz ele rir em um determinado momento, um amigo, alguma coisa assim. Então, essas 3 dicas aqui foram dadas para mim, para o teste de paciência. Mas os mentores nunca dão uma coisa também direcionada. Eles sabiam que eu ia falar aqui e hoje também eu senti que era para falar sobre isso, né? Então, pensa, será que eu estou vivendo um teste de paciência? Será que eu estou vivendo um teste de tolerância? Será que eu estou aqui, por exemplo, com um pai difícil, com uma filha difícil, com um irmão difícil e não tenho como resolver? Será que não é porque você precisa primeiro aprender alguma coisa com essa situação? Bom, lembrando que eu não estou falando em casos de exemplos extremos, como espancamento, como seja de um filho, seja de um marido, uma esposa, enfim, tá? Discernimento. Você vai pegar ali as palavras que os mentores falaram, seja aqui nos conselhos que eles me deram para o teste de paciência, como a carta que foi falada aqui. Você vai analisar, pegar todas essas palavras que foram faladas aqui e você vai parar e você vai dizer: o que eu estou vivenciando? O que eu preciso aprender com essa pessoa? O que eu estou olhando com essa pessoa? Né? Então você vai fazer perguntas chaves. O que eu estou aprendendo com essa pessoa? Essa pessoa está gritando comigo. Eu estou aprendendo que eu preciso ser paciente. Eu estou aprendendo a colocar os limites, porque às vezes a gente também está aprendendo isso, tá? A colocar os limites de forma respeitosa. Então, observa, interioriza, trabalha esse autoconhecimento, como os mentores falaram, em qualquer momento da tua vida. Basta você se observar, observar as situações à sua volta. E uma coisa que às vezes eu faço muito, quando eu não consigo enxergar sozinha. Mentor, você coloca a humildade. Mentor, me ajuda a enxergar, porque eu não estou conseguindo ver onde eu estou errando, por exemplo, onde eu deixei de fazer alguma coisa, o que eu preciso fazer. E eles vão te intuir, te ajudar na meditação, geralmente, que a gente está mais receptivo, ao que você vai, né, aprender, vivenciar. Porque é muito fácil colocar a culpa no outro. Mas será que a gente também não tem uma parcelazinha? Entende? Reflete. Se não tem, o que você está aprendendo? Bom, pessoal, fica aqui esse vídeo por hoje. Essa reflexão, tá? Então, reflete, observa. Muita paz e muita luz para você. Beijo.